Nasci e cresci no Jardim Ângela, um território localizado nas periferias da zona sul de São Paulo, com mais de 300.000 habitantes. Esse território ele é rico em arte, cultura, biodiversidade e ancestralidade, mas também é um território marcado por diversos estigmas sociais. Em 1996, a ONU classificou o Jardim Ângela como o bairro mais violento do mundo, devido às altas taxas de homicídios de jovens negros como eu. Nesta época, eu tinha 9 anos e a minha rotina era brincar pelas ruas do bairro, jogar peão, bolinha de gude, empinar pipa. Quando eu completei 10 anos, a necessidade bateu na porta de casa. E eu precisei ajudar meu pai dentro da banca de jornal que ele tinha. A partir dali, eu descobri o impacto do acesso à informação, porque eu passei a consumir notícias sobre o Brasil e o mundo. Todos os dias, durante 10 anos, eu chegava na banca de jornal para ajudar o meu pai, e ali, por volta das 7 horas da manhã, dezenas de moradores ficavam ali em frente, lendo as principais manchetes do jornal. Essas manchetes retratavam chacinas, violência policial, sangue de moradores, de vizinhos e de parentes dessas pessoas. Após ler essas notícias, logo em seguida começavam os comentários de lamento, como: "Nossa, tá difícil as coisas aqui nesse lugar, né? Eu não sei o que que vai ser do nosso amanhã. E para conseguir trabalho, quando eu falo que moro aqui, eu já sou descartado. Eu tenho medo de transitar pelas ruas do meu bairro em determinado horário." Nesta época, a cobertura jornalística era feita apenas por grandes veículos de comunicação. Logo, os editores e os repórteres envolvidos na produção das notícias não viviam e nem conheciam o cotidiano de vida dos moradores do Jardim Ângela. Mas o fragmento do sangue e da violência eles conheciam muito bem, porque vendia como água. Nesta época, eu era fascinado por rap. Eu ficava escutando as músicas e ficava refletindo sobre as mensagens de cada grupo, de cada cantor. E aos poucos, eu fui comparando as mensagens das músicas de rap com as mensagens das notícias. E eu fui percebendo que as notícias raramente, eu disse raramente, abordavam assuntos como políticas públicas que poderiam mudar a trajetória de vida dos moradores do Jardim Ângela. Essa cobertura jornalística que reforçava estereótipos, que criava essa sensação de que você está num campo minado, atravessou pontes, rompeu barreiras sociais e geográficas, chegou até gabinetes, escritórios e casas de políticos e de empresários, que passaram então a reproduzir preconceitos sociais e raciais contra jovens negros como eu, negando oportunidades de trabalho e de educação. Baseado na leitura dessas notícias que os moradores do Jardim Ângela chegavam pela manhã para ler na banca de jornal do meu pai. Essas foram as minhas principais motivações para escolher o jornalismo não só como profissão, mas também como uma plataforma de promover reparação histórica e contar narrativas que reconstruam o passado, o presente e o futuro das periferias e favelas.
em 2022, eu fui vencedor do Grande Prêmio Sebrae de Jornalismo por produzir uma reportagem sobre a primeira microgeradora de energia solar do estado de São Paulo. Essa iniciativa foi construída por uma organização do Jardim Ângela que existe há mais de 30 anos. Por que ela não é notícia em todos os jornais do país? Esses motivos se tornaram combustível, energia, para ainda no segundo ano da graduação de jornalismo, eu me juntar a outra jornalista, a Thaís Siqueira, e construir a primeira escola de jornalismo das periferias de São Paulo, chamada Você Repórter da Periferia. No Você Repórter da Periferia, os jovens têm a oportunidade de conhecer o seu território para além do estigma da mídia tradicional. Ele tem a oportunidade de descobrir, por meio do jornalismo, que onde ele mora não tem apenas sangue e violência. O ponto-chave dessa história é que, nos últimos 30 anos, desde quando eu estava lá na banca de jornal do meu pai, esse cenário pouco mudou. Por quê? A escola de jornalismo ela já tem mais de 10 anos. E nos últimos 10 anos, no primeiro dia da escola de jornalismo, os jovens que participam chegam falando: "Poxa, no meu bairro não tem nada, não tem lazer, não tem cultura, eu não tenho muita expectativa de vida não morando aqui. Quer saber? Às vezes eu só volto para o meu bairro para dormir". Notícias sobre iniciativas de impacto social, políticas públicas que poderiam alimentar a autoestima desse jovem, para ele pensar com outra leitura de mundo, não chegam até ele. Não chegam até o território onde ele mora. Isso tem nome. É um deserto de informação de interesse público. Neste sentido, a escola de jornalismo vai preparar esse jovem para ele diagnosticar fake news, para ele produzir a notícia, para ele investigar a memória do seu território e, principalmente, contar a trajetória de vida de pessoas que transformam o seu bairro de maneira individual e coletiva. Como a Votutu, por exemplo. A Votutu é uma liderança comunitária da Brasilândia, na zona norte de São Paulo. A Votutu dedicou parte da sua vida a cuidar de maneira afetiva e política de jovens e adultos e idosos do seu território. A história da Votutu foi notícia em diversos programas de televisão, diversos programas de rádio, diversos sites de notícias. Sabem por quê? Porque a Evelyn Vilhena, formada na nossa escola de jornalismo, descobriu a história da Votutu, contou a história da Votutu e a história da Votutu ganhou o mundo. Chegou até redações e fez com que outras mídias entendessem a importância histórica daquela mulher. Esse, talvez, entre tantos, seja um dos maiores aprendizados desta jornada. O que nós chamamos de apagamento histórico ou de invisibilidade social, desenvolvido e colocado em prática com o apoio do governo e também com o ecossistema midiático nesse país, precisa ser interpretado como o primeiro processo sistêmico de desinformação deste país. Apagar a história da população negra e indígena é um sistema de desinformação. Depois que esse jovem conta a história da Votutu e de tantos outros atores e agentes de transformação das periferias, muitas coisas mudam. Esses jovens relatam que estão mais confiantes em relação à sua vida. Eles falam que estão pensando em trabalhar com comunicação no seu território ou alguma empresa. E eles também falam que estão transitando pelo seu bairro com mais confiança, com mais afeto. Isso tem nome: pertencimento.
conhecimento. Esse fato é importante para a gente se fazer uma pergunta: como os nossos hábitos de consumo de informação estão moldando ou deformando a maneira como nós enxergamos o mundo, como nós enxergamos o outro e até como nós enxergamos a nós mesmos? Já se perguntaram isso em algum momento? As nossas ideias prontas, quase que dentro de um sistema de produção. Vocês sabiam que quase metade da população brasileira evita consumir notícias? Em 2023, esse dado era de 41% da população brasileira que evita consumir notícias. Em 2024, esse número saltou para 47%. Mas o outro lado deste cenário é bem interessante. 51% da população brasileira afirma consumir informação somente pelas redes sociais. E os jovens? E os adolescentes? E as crianças que estão crescendo? Onde eles entram nessa história? Os jovens, eles estão presentes em 1, 2, 3, 4, 5 redes sociais diferentes. Eles desenvolvem o hábito de consumo de informação de vídeos curtos, conteúdos elaborados por inteligência artificial. Esse jovem, ele consome conteúdos virais de influenciadores digitais e de jogos de azar. A gente precisa refletir que a internet, ela transformou a nossa maneira de acessar a informação, mas ela não democratizou o acesso ao conhecimento. Agora, nós temos um dos principais problemas nas nossas mãos. Nós estamos vivendo na era do analfabetismo midiático, uma desigualdade informacional que coloca em xeque a relevância do jornalismo, a confiança na democracia e até mesmo a infraestrutura de ensino das escolas públicas e privadas. Quando eu olho para esse cenário, eu fico pensando que o jornalismo do futuro, ele não pode apenas contar boas histórias, ou contar boas notícias, ou produzir o furo jornalístico. Ele precisa também se preparar para regeneralizar os nossos hábitos de consumo de informação, como um bem comum da humanidade. Uma riqueza de informação também é uma pobreza de atenção. Foi o que disse Herbert Alexander Simon, cientista social, economista, criador do conceito da economia da atenção, também conhecida como economia do comportamento. Ele foi ganhador do Prêmio Nobel de Ciências Econômicas de 1978, lá na Escola de Chicago, nos Estados Unidos. Os pensamentos de Simon inspiraram, influenciaram a construção do modelo de negócio das Big Techs. Os pensamentos de Simon me fazem refletir que, nesse tempo histórico, nós precisamos nos atentar que o jornalismo precisa mudar. Pensem nos seus filhos, pensem nos seus netos, pensem nos seus sobrinhos, pensem nas crianças que ainda vão nascer. Se a gente não se movimentar a partir de agora, para repensar os nossos hábitos de consumo de informação, o que vai acontecer com elas? Esse diálogo até aqui, ele tem muitas nuances e muitas camadas de complexidade. Mas eu gosto de recorrer e refletir com o universo da poesia e da literatura periférica.
O poeta e escritor Sérgio Vaz, ele criador da Cooperifa, ele tem um poema curtinho, mas com uma infinidade de significados e de saberes, que diz assim: "Sagrado não é quem escreve, sagrado é quem lê". Muito obrigada pela sua atenção, boas reflexões.